vejam só o que são as conexões da vida, né? Estou aqui aguardando minha convidada e eu já a conheço há um tempinho, a Nanda Costa, enfermeira há 8 anos, Isso, né? Atuando aí, trazendo novidade pra gente aqui no mercado, já que a gente fala de propósito. Então, a Nanda vai falar aqui pra gente qual é o seu propósito. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer imenso ter recebido você aqui. Veja só, ela tirou a máscara e a gente se reconheceu. A gente se reconheceu. Então, é com muita satisfação que eu recebo a pessoa aqui que atua comigo, atende no mesmo espaço, né? E a gente está aqui batendo esse papo agora bem bacana, que ela vai falar do Instituto Ananda. Instituto Ananda Costa, né? Isso, exatamente. Então, o que é esse instituto aí, que eu já olhei o Instagram, já futuquei tudo, o que é que ele traz de novidade pra gente? Quais são as novidades que você traz para o mercado? O Instituto Ananda Costa, ele trabalha com tratamento de feridas, né, para pacientes de todos os tipos, idosos, pacientes que têm lesões vasculares. E o que o Instituto traz de novidade é que a gente trabalha com a laser terapia. A laser terapia é uma ferramenta que a gente utiliza e ela atua na biomodulação do organismo, acelera esse processo de cicatrização. Bacana. E quais são a faixa etária do público que você atende hoje? Você tem uma variação ou não? Tem um público específico? Geralmente, pacientes que apresentam lesões, como lesões crônicas, lesões por pressão, que são lesões de pacientes que ficam acamados, são pacientes idosos. Mas também tem pacientes mais jovens, né, que existem pacientes com úlceras vasculares nas pernas, e a gente também atende esse tipo de paciente. E, por vez ou outra, acontece também de atendimento com crianças, com queimaduras, né, acidentes domésticos que geram lesões, e a gente trata também. Bacana. Agora, como é que começou? Como é que surgiu essa ideia, né? Eu sempre gosto de perguntar isso porque as pessoas que estão em casa ficam curiosas. Então, assim, como é que surgiu essa ideia de abrir esse instituto? Rapaz, é uma história um pouquinho longa, mas eu vou dar uma resumida para você. O instituto nasceu quando eu me identifiquei muito com a conexão com a enfermagem, né? E aí era algo que eu já sabia, que eu queria atuar, era ser enfermeira e trabalhar na área da saúde. E aí, com o tempo, depois que eu me formei, a gente vai enfrentando alguns desafios na profissão, que é o que deixa a gente mais forte, com mais experiência também, então tudo é válido na nossa vida. E então, a partir desses desafios, foi quando eu comecei, poxa, o que é que eu posso fazer para mudar um pouco essa realidade? Né, que a realidade do enfermeiro hoje em dia, no Brasil, não é das melhores quando eu digo de categoria profissional. A gente não tem um piso salarial ainda definido, não tem também uma carga horária definida ainda, e isso faz com que muitos profissionais precisem ter 2 ou 3 empregos muitas vezes, aumentando a carga de trabalho, a carga horária, e a gente não tem tempo para a família. Então foi o que eu mais pensei, eu preciso ter tempo para minha família, preciso ter tempo para o meu pai. Meu pai era vivo na época, hoje ele é falecido, então foi uma correria para mim conseguir acompanhar ele nesse processo, né, de quando ele ficou doente. E aí poxa, eu preciso mudar isso. Nossa, né? Olha aí. Isso é bacana você falar isso, porque muita gente está assistindo a gente também passa por esses problemas, né, por essas situações. E é importante você falar sobre isso, porque a gente tem um vínculo, às vezes, com a instituição e a gente não tem tempo, né? E quando a gente passa a ser empreendedor, a gente tem um vínculo com a pessoa jurídica, mas a gente consegue também delimitar o nosso espaço, o nosso tempo. Isso. Você falou aqui de tempo com a família, tempo para o filho, tempo para o pai. Então, assim, você tem filhos? Não, ainda não. Olha aí, tá vendo? Então, assim, tem gente que tá com filhos aí, tá pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem gente que não tem filhos também, tá se espelhando aqui na sua história. Então, quais foram os principais desafios e obstáculos que você encontrou ao empreender? O grande desafio que encontrei, para começar, foi lidar comigo mesma. Sabe, a gente cresce na nossa profissão, não tem aquela cultura de impulsionar a gente para o empreendedorismo. E aí, a gente fica naquela coisa de ser CLT, de ter uma carteira assinada, de ter algo fixo. E o medo, porque a gente tem essas pessoas para a gente apoiar, né? Quem tem filho precisa sustentar o filho. Então, muitas vezes, a gente não tem uma reserva econômica para a gente conseguir seguir o nosso sonho. E aí, mudar a mentalidade, a chave da gente nessa nossa cabeça de que muitas vezes, eu não consigo, não vai dar certo, eu tenho medo. Perder o medo, né? Conseguir superar seus desafios e aí bola para frente. Eu consigo, vai com dificuldade mesmo, mas para começar não tem necessidade de você abandonar o seu emprego para começar a empreender. Quem trabalha de enfermagem assistencial consegue ter dias flexíveis por causa da carga horária. Sim. Então, consegue sim fazer essa conexão como eu fiz no início, aí me programei, falei, não, é o que eu quero, vai dar certo. E aí montei uma reserva financeira, falei, preciso me sustentar aqui por um tempo, sem poder trabalhar, né, trabalhar num vínculo convencional, né, e seguir a minha carreira, seguir o meu sonho. E aí foi o que eu fiz, pedi meu desligamento, eu era, na época,
gerente de enfermagem de um hospital aqui de Salvador. E aí foi quando eu decidi, não, vai ser isso aí. Aí eu fiz o processo de transição, conversei com a empresa e aí foi tranquilo. Veja como, Ananda, é importante isso que ela falou, né? O pedido de desligamento. Mas antes dela falar o pedido de desligamento, ela falou de planejamento, ela falou de planejamento financeiro, isso, né? De reserva. Isso. Então, assim, a gente às vezes fica esperando ser desligado de uma empresa ou a gente pensa em abrir alguma coisa depois que a gente pede demissão. Então é importante que a gente caminhe em paralelo, é possível, né? É muito possível, muito. Lógico que quando você empenha mais tempo nesse processo, ela vai alavancar muito mais rápido. Se você não tem tempo, 100% do seu tempo dedicado a ela, vai demorar um pouquinho mais, mas você consegue. Então, é importante dizer que é preciso que você se empenhe nisso, né? Jogue suas expectativas, planeje que vai dar certo. Aos poucos, mas consegue. Você sempre pensou em ter seu próprio negócio ou não? Você vem de uma família que diz assim, tem que passar em concurso, tem que estudar muito, tem que ser funcionária de uma empresa, mas você sempre sonhou ou não? Não. Por incrível que pareça, dentro de casa, meu pai era uma referência para mim como um homem de negócio, né? Ele tinha a empresa dele, ele era metalúrgico. Então, na minha cidade, aqui no interior da Bahia, Santo Antônio de Jesus, e deu super muito certo por muitos anos. E aí acabou com a falência depois de um tempo, né? Só que ele também nunca chegou assim para mim, você vai fazer uma profissão que você possa... Eles queriam que eu fizesse administração, né? Mas não era algo do coração, então não vai. E aí eu nunca tive esse empenho dentro de casa de questão do empreendedorismo. E aí, com o tempo que a gente vai conhecendo, tendo novas visões, conhecendo outras pessoas, né, abrindo a mentalidade para essa situação, e aí foi quando surgiu essa vontade, né, de empreender, de ter meu próprio negócio, de começar a caminhar sozinha, sem depender de outras pessoas diretamente, né, como uma outra empresa, por exemplo. E aí foi. E agora, quem foram as pessoas importantes, peças-chaves nessa caminhada, assim, que você traz como referência, que é importante também, não é só questão financeira, mas aquelas pessoas que nos apoiam, né, que compram a nossa ideia. Quem são essas pessoas? Primeiramente, né, minha mãe, meu pai também, que foi, quando eu falei com ele que eu tinha esse sonho, ele foi super receptivo, né, só que a gente passei pelo processo de planejamento, infelizmente ele não está aqui hoje para acompanhar esse processo. Mas meu pai, minha mãe, meu esposo hoje, que está comigo também, muito parceiro, e minha família. São pessoas, assim, que para mim, sem a base deles, sem esse alicerce, talvez eu não tivesse conseguido. Porque o empenho, né, a vontade e o sentimento que eles transmitem para a gente de confiança nos dá mais potencial para isso. As pessoas que estão assistindo a gente, que estão curiosas, onde é que elas encontram o Instituto Ananda, como é que elas podem seguir, como é que elas podem fazer contato? Certo. O Instituto Ananda Costa, ele trabalha com horário marcado. Você pode estar entrando em contato através do Instagram, que é o Instituto Ananda Costa, Ananda é com H, ou @consultório HC. E aí pode entrar em contato com o direct ou pelo telefone também, 719-9338-1541. Você atende só no Instituto ou você vai nas residências também? Vamos em residência também. A equipe, a gente se organiza, né, faz a marcação de consulta e aí planeja o tempo. Né? Quando tem a necessidade de esse paciente receber um atendimento domiciliar, a gente faz também. Hoje, qual é o serviço que você presta que é o mais procurado, que é o carro-chefe do Instituto? É o tratamento com a laser terapia para tratamento de feridas, cicatrização. Úlceras... Muito procurado? Principalmente agora no tempo de pandemia. Sim. Né? Hoje a gente sabe que muitos pacientes ficaram doentes, né? Precisaram ficar internados por longos períodos na UTI. E aí esses internamentos, infelizmente, geram uma lesão que a gente chama de lesão por pressão. E é quando a gente fica muito tempo acamado em um local que faz uma pressão do corpo em cima de uma proeminência óssea e aí abre aquela pele. E muitas vezes é profundo, às vezes é superficial. E como esse paciente está muito debilitado, aí ele precisa desse atendimento domiciliar na residência dele. Há uma procura também desse tratamento por estética? Estética, laser terapia, existem dois tipos de laser terapia de alta potência e laser terapia de baixa potência. E tem para estética também a laser terapia, mas o Instituto no momento ele foca mesmo em recuperação tecidual, né, que é cicatrização de pele. E fisicamente, onde é que vocês estão instalados? Estamos instalados na Barra, no Instituto 4 Estações. Lá dentro nós temos um consultório. Olha que bacana. Então, tem que agendar previamente? Agendado nesse telefone que eu passei. Ok, então assim...
Ananda, quero te agradecer assim imensamente. Que surpresa encontrar você aqui. Que bom, né? Tá vendo? Então, assim, a gente se encontra pelos corredores do Instituto, mas agora todo mundo de máscara, não se vê. Então, agradecer sua presença aqui, uma simpatia. Eu, assim, quero agradecer ao Leandro Cristo, que proporcionou esse encontro. Sim, verdade. Um amigo comum que a gente tem. Um grande abraço, Léo. Abraço, Léo. E dizer para todo mundo, assim, que quiser uma referência, já tem uma referência aqui, mas que vocês estiverem precisando aí da laser terapia, tá aqui uma referência. Instituto Ananda Pode vir comigo, vai dar certo. Aproveitar aqui, antes de encerrar o programa, e mandar um abraço pessoal da Empatize. Seja Empatize, aqui para a Ananda, presenteando, nossa querida convidada. Obrigada. Então, obrigado aí, pessoal da Empatize. Um grande abraço para vocês e até domingo que vem.